Olá, estudante da EJA, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez a gente está aqui falando com o módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos. Então, vocês já sabem, sou a professora Carla, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui com o Midian, nossa intérprete de Libras, estou aqui com o Deni, nosso produtor, Deivinho, toda a parte técnica aqui, realizando a aula para vocês, certo? Então, eu convido você a participar da nossa aula. Você pode ter acesso a ela pelo YouTube, pela TV ou pelo aplicativo do Educa Recife, certo? Hoje a aula a gente vai falar sobre alfabetização, a gente vai refletir, a gente vai escutar alguns relatos bem fortes e bem importantes para a gente entender o que é alfabetização e o porquê a gente precisa tanto da educação, tá certo? Nós vamos começar trazendo algumas datas importantes. Por que esse tema, professora? Porque a gente teve agora há pouco, né, o Dia Mundial da Alfabetização, que foi 8 de setembro. E esse foi criado em 1967 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Além dessa data, que é uma data importante, é uma data reflexiva, é uma data que promove discussões aí pelo mundo inteiro sobre a alfabetização, a gente também tem no dia 19 de setembro, não é? No caso, o dia que está indo ao ar essa aula, hoje temos aí o aniversário de Paulo Freire, tá? E a gente sabe que Paulo Freire é uma figura muito importante na educação. Ele é tido como patrono da educação. Por quê? Porque Paulo Freire foi um educador brasileiro e ele pensou bastante na questão, ficou muito preocupado na questão de analfabetismo dos adultos, né? Da parte rural principalmente. Então ele ficou aí pensando, criou um método inovador, né? A gente diz que é um método, por quê? Porque a partir das ideias de Paulo Freire a gente consegue alcançar com mais amor e com mais facilidade aquele adulto que não foi alfabetizado. Então, ele aí está fazendo aniversário no dia 19 de setembro, tá bom? Por isso que a gente trouxe essas duas temáticas, a alfabetização e Paulo Freire. Já que é aniversário dele, eu trouxe para a gente uma frase dita por ele, que diz assim, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E o que é que ele quer dizer? Qual é o pensamento dele a respeito da leitura? E é esse pensamento que a gente tem que ter. A gente percebe que a gente lê o mundo primeiro do que lê a palavra. Uma palavra, ela pode ter um significado para mim. Essa mesma palavra pode ter um outro significado completamente diferente para você. Por exemplo, se a gente fala aí casa, a palavra casa, para alguém que não tem uma moradia própria, significa um sonho. E casa, para alguém que trabalha aí com a engenharia, significa trabalho, né? É o resultado de um trabalho. Então, de uma mesma palavra, mundos diferentes. Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Pensando nisso, eu quero que você observe atentamente, escute com o coração o vídeo que você vai ver agora, tá? Foi um vídeo aí produzido por Jonas, não é? Nosso produtor também. Então, prestem bastante atenção, porque é muito, muito forte o que ele e os pais têm a dizer, tá bom? Era uma vez, há muito tempo, um rei que andava bastante preocupado com o seu filho, o príncipe herdeiro. Era uma vez, bem longe, em uma lagoa enorme, viva, vive Popote. Meu nome é Cícera Maria da Silva, eu tenho 56 anos, nasci em Caruaru,
sou pernambucana, minha profissão é cozinheira. Trabalho doméstico. Meu nome é Josemir da Silva Duarte, nascido em Barreiros, tenho 66 anos e a minha profissão é pedreiro. Pronto, naquele tempo eu não tinha sonho não, eu gostava de fazer as coisas, não tinha muito sonho não, assim, chegar lá na infância eu não sabia nem o que eu ia ser depois. Eu sei que Eu nunca fui em uma escola, e lá onde eu morava não existia escola. Bom, eu comecei a frequentar a escola, eu já tinha mais de 10 anos. Aí, então, quando eu comecei a estudar, aí tinha que parar. Aqui eu tinha 16 anos quando eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, 16 anos. Cortar cana, limpar mato no interior. Você escreveu meu nome e leio assim. Não leio letra de caneta, leio só letra de forma. Mas letra de caneta eu não leio não. E fazer os trabalhos domésticos dentro de casa, que eu sempre fui criada sem mãe e eu tive que me virar sozinha. Desde os 7 anos que eu comecei a trabalhar na roça, no pesado, para me manter e ajudar meus irmãos também. E só tinha meu pai dentro de casa para nos ajudar. Aí foi uma infância muito sacrificada. A gente trabalhava 6 meses do ano e 6 meses estudava. Eu nunca passei de ano, porque eu tinha que parar de estudar no meio do ano, então eu não aprendi a ler. Eu, com muito sacrifício, só cheguei até a 4ª série. Porque a leitura é que leva o ser humano a ser alguma coisa, né? A ter um bom emprego, a saber falar. Eu sempre gostei de estudar, agora só que eu gostava mais de estudar do que trabalhar. Só que eu era obrigada a trabalhar porque tinha que trabalhar para se manter. E trabalhar na roça, a gente trabalhava com mandioca, fazendo farinha, essas coisas todas. Então, depois a gente passou a estudar à noite. Aí... Eu vim saber disso agora, depois de esses tempos agora. E que eu vim saber que eu tinha o direito de ter esse estudo, ser uma pessoa educada, mas através da inocência, e aí não foi. E fui aprendendo as coisas, fui lendo as embalagens dos alimentos e essas coisas, ler livro de receita, e então eu aprendi bastante coisa. A escola para mim também hoje é tudo. Que eu não tive, eu acho bonito os outros estudar, né? Por isso que eu dei um bom estudo ao meu filho, para ver ele se profissionalizar direito. Aí a gente botava na escola, quando chegava da escola eu não sabia ensinar a tarefa a ele nem o pai. Então eu botei no reforço. Já quando eu tive os 4 filhos, já apareceu colégio lá no engenho, aí já botei na escola desde pequenininho, para não ficar feito eu. Eu acho que eu não tenho paciência mais não para ficar sentado numa sala de aula, 3 ou 4 horas, sentada ali, só escrevendo, aprendendo ali, que eu já estou acostumado no ritmo de viver andando para cima, para baixo, andando. Dentro de casa, eu passo, dou umas 100 voltas dentro de casa, para lá e para cá, faço uma coisa e faço outra. Então, quando eu passo 10 minutos sentada no canto, já fico doido para me levantar. Não gosto muito de estar parada. Eu não vou estudar hoje mais, porque agora a condição não dá mais de estudar, porque tem que trabalhar, tem que manter a casa, a família. Aí já tem a saúde, já tem a vista que não dá mais, a mente já não... Feijão, arroz, feijão, fubá, que não pode faltar na mesa do nordestino, ovos, margarina. Eu queria ser uma professora, com todo prazer. Porque hoje eu aprendi muitas coisas, então hoje eu tenho vontade de ensinar as pessoas o que eu sei fazer. Se fosse jovem, eu ia estudar e eu queria ser... Eu ia estudar muito para ser um governante, para trazer para o povo o que eu não tive. Aprendi a ler ainda quando criança. Aprendi a ler não pelo que vi nas letras, nem pelo que ouvi nas aulas chatas da alfabetização. Quem me ensinou a ler, para que hoje eu pudesse entender que o analfabetismo é uma das expressões mais concretas de uma realidade social injusta, nunca foi numa escola. Prazer, me chamo Jonas Duarte, tenho 21 anos e sou filho da dona Cícera e do seu Josemir. Essa história não acaba aqui. Todo era uma vez merecem felizes para sempre.
Não sei se professor ou governante vou ser, mas carrego em mim o sonho de 11,3 milhões de brasileiros que nunca foram alfabetizados. É isso aí. Esse vídeo traz pra gente várias lições, não é? Mas primeiro eu quero agradecer a dona Cícera, a seu Josemir e a Jonas por também ter cedido aí esse vídeo. Mas, o que é que a gente pode refletir a respeito dele? Primeiro, as palavras com muita sabedoria de dona Cícera, não é? De seu Josemir. Por quê? Porque mesmo sem a alfabetização, eles conseguem ler o mundo. Então, eles conseguem ler as embalagens, como ela falou, e eles falam aí por que não estudaram. Eu não sei qual é a sua realidade, nosso estudante de hoje, mas eu sei que você em algum momento teve que parar os estudos, mas está voltando agora. E com esse vídeo a gente vê quando ele diz que a escola é tudo. Quando ela diz que a escola é tudo, que com a leitura você consegue ser alguém, você consegue trabalhar, você consegue alcançar seus objetivos. E aí eu separei algumas falas, porque a gente está vendo aí relato pessoal, tá? Relato é algo vivenciado por alguém, no caso aí a gente tem dona Cícera, essa Josemir, a gente tem aí o relato, a vida deles, e aí eles disseram assim: eu vim saber agora que eu tinha esse direito de estudo, de ser uma pessoa educada. Fui lendo as embalagens das coisas. É exatamente o que eles falaram, tá certo? Eu tirei exatamente a fala deles. E aí, quando eu percebi essa fala de eu vim saber agora que esse direito, então você já sabe que é direito seu ter acesso à educação, ter saúde, ter lazer. E nem todo mundo tinha esse conhecimento. Por isso que é importante a gente ter o dia da alfabetização para a gente refletir sobre isso. E quando ela diz que fui lendo as embalagens das coisas, é justamente o que Paulo Freire diz, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ela conseguia identificar o arroz, ela conseguia identificar o feijão, ela conseguia ler as embalagens do jeito dela. E aí isso foi criando o hábito da leitura, tá? E quando eu falo de Paulo Freire, ele tinha essa proposta. Qual era a proposta de Paulo Freire? Trazer as palavras geradoras. O que são palavras geradoras, professora? São palavras do contexto social do estudante, são palavras que fazem parte da vida do indivíduo. Então, se dona Cícera fosse a escola, as palavras, né, geradoras dela seria feijão, fubá, ovos. E essas palavras dariam aí o início da alfabetização, daria o início aí dos estudos. Por quê? Porque essas palavras fazem parte do cotidiano. Ela como doméstica, ela como cozinheira, faz parte do cotidiano essas palavras. Então essas palavras são as palavras geradoras que Paulo Freire diz e traz para a gente nas suas ideias, tá bom? Então, essa era a proposta. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais que envolviam o seu trabalho. Todo mundo, né, a maioria das pessoas que hoje estão na educação de jovens e adultos como você, trabalham, né? Precisou parar de estudar muitas vezes para trabalhar, como a gente viu aí no vídeo, para sustentar uma casa, para sustentar os filhos. E tá aí Jonas, como também uma pessoa que participa do vídeo, relata que os pais não tiveram, mas foram eles que ensinaram a Jonas a primeira alfabetização, a leitura de mundo, que é muito importante, certo? Então Jonas como o primeiro a ir para uma escola, o primeiro a se formar, o primeiro a ter a graduação, para duas pessoas que não foram alfabetizadas, é um marco histórico muito importante. Então, você que está aí nos estudos, permaneça, sei que é difícil, mas a gente consegue chegar lá, tá certo? E aí eu pergunto quais são seus sonhos. No vídeo, dona Cícera diz que queria ser professora. Já o seu esposo diz que eu ia estudar muito para ser um governante. Todo mundo tem um sonho, na verdade. Professora, governante, médico, engenheiro, advogado, eu não sei qual o seu sonho.
Mas para alcançá-lo, a gente precisa sim da educação, a gente precisa sim dos estudos, tá? Então, nunca desistir. E aí, já que a gente começou com a fala de Paulo Freire, eu vou terminar com outra fala de Paulo Freire, que diz assim: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a dona Cícera, né, a mãe e o pai de Jonas, eles educaram Jonas do jeito deles. E Jonas também aí está educando os pais. A gente se educa na interação com o outro, tá bom? Então, não há saber mais, não há saber menos, como ele fala. Há saberes diferentes e todos eles são importantes. Até você que não tem o domínio da leitura e da escrita, mas tem muito a contribuir com a sociedade. Então, não desista, sonhe bastante. E o desafio de hoje é que eu quero que você coloque no papel, assim como Dona Cícera fez, quais são as palavras geradoras para você? Quais são aquelas palavras que estão no seu cotidiano? Você é doméstica? Quais são as palavras que você mais usa, mais fala? Tá bom? Então, a gente fica aqui com essa lição de que a alfabetização é preciso. E o analfabetismo é o resultado de uma sociedade injusta e a gente tem que buscar os nossos direitos, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.